Eu converso com a doutora Ana Carolina Steca sobre depressão. Carol, vamos falar um pouquinho mais, né, da parte de tratamento e dessa parte de medicamento, né? Uhum. Porque, assim, as pessoas, né, a primeira coisa que me perguntam, não quero tomar medicamento, vicia, imagina, vou ficar viciada. Vamos falar um pouquinho. Uhum. Ainda tem muito estigma, né, com relação à medicação, porque as pessoas, antes da década de 80, as medicações tinham muitos efeitos colaterais, né? Então, as pessoas que tomavam medicação ficavam sonolentas, letárgicas, né? E tinham efeitos colaterais físicos muito exuberantes, como intestino preso, enfim, uma série de coisas. Então, as pessoas ficam achando que, primeiro, vão tratar e vão ficar bobadas, né? Mas eu não quero ficar bobado, mas eu preciso trabalhar, ou eu preciso estudar, ou eu preciso dirigir. Da década de 80 para frente, surgiram uma série de medicações que têm muito menos efeitos colaterais e que não precisam tirar a pessoa da vida. Muito pelo contrário, o tratamento visa que a pessoa se restabeleça. Com certeza. Para viver a vida plenamente, para fazer tudo que precisa, para ter uma vida normal. E eu costumo falar uma coisa para os meus pacientes, que é assim, que a pessoa não quer ficar refém do remédio, mas ela fica refém, às vezes, da doença. Sim, né? De uma patologia, sim. Porque em função de não tomar uma medicação que pode melhorar a qualidade de vida, ela fica, às vezes, com uma qualidade de vida horrorosa e... arrastando muitas vezes por anos, né? Por anos, né? E às vezes fica refém a pessoa, a família, Sim. né? E aí, nisso, isso leva a outra questão, que é assim, como que a família pode ajudar? Então, a família precisa compreender, apoiar, ter paciência, mas, ao mesmo tempo, também incentivar, né? Motivar a pessoa, né? Então, eu acho que é importantíssimo compreender que a pessoa não tem disposição para fazer tudo o que fazia, né? Não adianta falar, vamos, você tem que fazer, não é assim, né? Muitas vezes a pessoa não consegue fazer e já se sente culpado por isso, então quando a família pressiona é pior, né? Tende a piorar, mas a família pode estimular sugerindo, né? Vamos, quem sabe, vamos dar uma passeada. Se não quiser, respeita. Se quiser, mesmo que seja um programa curto, às vezes a pessoa não vai ter condições de sair e ficar o dia todo fora de casa, mas um programa de meia hora, de 15 minutos, né? Isso já tira a pessoa do foco do problema, da doença, já dá uma distraída, né? Isso já ajuda, né? E compreender, né? Ter paciência. Muitas vezes afeta, por exemplo, um casal, afeta a libido, e o companheiro tem que entender, né, que aquilo é uma fase, que não está traindo, que não é que perdeu o interesse pelo companheiro ou pela companheira, enfim. Né? Então, a família pode ajudar nesse sentido. E é muito importante o apoio da família. A gente vê a diferença, muito né? Importante. Da pessoa que está sozinha e não pode contar com a ajuda de ninguém, a pessoa que tem o apoio da família tende a ir melhor, né? Agora, o tratamento é só medicação? Não, de forma nenhuma, né? O tratamento, ele é basicamente com terapia e medicação, né? É lógico que varia um pouco, né? Se for um quadro leve, de depressão leve, pode ser tratado só com terapia, só com medicação, só com exercício físico. E, lógico, melhorou, ok, não melhorou, então tem que associar as outras coisas. O tratamento mais completo seria associar essas abordagens, né? Agora, a depressão moderada, a depressão grave, aí sempre vai exigir a presença da medicação também, né? E o que você estava falando do estigma da medicação e tal, né? As pessoas têm muito medo de ficar viciadas na medicação. De ficarem loucas, né? De ter o cérebro afetado, sofrer algum tipo de dano pela medicação. Algumas pessoas falam para mim, assim para mim, não, mas se eu tomar uma medicação e eu ficar diferente, não vou ser eu não entendo isso. As pessoas têm medo de que a personalidade seja modificada pela medicação. E a medicação nunca vai fazer isso, porque ela atua só em sintomas. E a personalidade é o cerne da pessoa, nunca vai modificar, né? Então, não afeta o jeito da pessoa ser no sentido do seu cerne.
afeta, lógico, tira os sintomas. Então, se a pessoa está desmotivada, se a pessoa está desanimada, triste, isso vai ser modificado, porque isso são sintomas que estão ali, não faziam parte dessa pessoa, ela não era assim antes, né? Claro. Então, o tratamento visa restabelecer. Não vicia, né? Tarja vermelha, não é tarja preta. Os tarja preta, que são os calmantes, sim, podem viciar se usados ao longo do tempo, né? De uma forma contínua e tal. Sem a indicação de um médico, não é? Que eu acho que isso é o mais importante. Sim, né? sim. Infelizmente, a gente sabe que tem muita gente que usa não é? por conta própria, né? E aí é complicado. Mas não, o antidepressivo não vicia, não causa dano ao cérebro, não mata neurônio, muito pelo contrário. A depressão, sim, mata neurônio, né? O que você tinha falado do transtorno bipolar, as fases de mania e hipomania também matam o neurônio, até mais do que a depressão. Então, ao longo de muitos anos, transtorno bipolar hoje a gente sabe que ao longo de muitos anos sem tratamento, a pessoa chega na fase, né, final da vida com um comprometimento cognitivo. Né? E a depressão também? A depressão sem tratar? Também. Sem tratar, ela vai deteriorando o cérebro ao longo dos anos. Né? Então, se a pessoa tomar antidepressivo e tratar, isso não lesa o cérebro? Não, de forma nenhuma. Mas não. Se ela não tratar, vai havendo um comprometimento em termos cognitivos? Ao longo dos anos, sim. É lógico que a pessoa que não tratou por pouco tempo, alguns meses, poucos anos, isso não vai ser aparente. Né? Esse déficit, essa deterioração não vai ser visível, mas ao longo da vida toda, né? Às vezes a gente vê casos de pessoas, né, com em torno de 60 anos ou mais, que têm depressão há mais de 20 anos, há mais de 30 anos. Né? Vamos explicar para o telespectador o que é o comprometimento cognitivo, né? Porque eu acho que isso não fica claro. É em termos de memória, de atenção. A cognição é formada pela atenção, concentração, memória, inteligência, né? E orientação temporoespacial, então no tempo, no espaço, em relação a si mesmo, né? Então, uma deterioração dessas funções. O pensamento vai ficando mais lento, a memória vai ficando um pouco prejudicada, então não tem mais o mesmo desempenho que tinha antigamente, né? Sim. O cérebro é muito plástico, né? Ele tem a capacidade de se regenerar, ou de se recuperar, né? À medida que ele vai sendo estimulado. A gente brinca que ele é como um músculo, entre aspas, né? Quanto mais exercitado, mais... e a depressão deixa a pessoa muito alheia ao mundo também, né? Então, isso também colabora. A pessoa fica... Não tem vontade de ler, não tem vontade de conversar, não tem vontade de interagir. É como se ela não usasse, né? Dica final para o nosso telespectador. Que pena, passa tão rápido. Eu acho que o mais importante é pensar de uma forma preventiva, né? Lógico, começou a abrir o quadro, tem que tratar, né? Não deixar por muito tempo, quanto mais tempo, pior vai ficando. Mas eu acho que o X da questão é tentar prevenir, levar uma vida mais equilibrada, com atividade física, né? Com lazer, com, enfim, interação social, né? E não ter medo, né? Não ter medo de tratar, porque não é um bicho de 7 cabeças. Não. E se você perceber que você tem uma depressão, procure um especialista, porque a gente, hoje em dia, tem tantos recursos, né? Eu acho que o importante é a gente cuidar. Sim. Não é? Sim. Muito obrigada. Eu que agradeço, Mônica. Você não deixe de acessar o www.monicadelimasazevedo.psc.br. Até o próximo Arte de Viver. Tchau, tchau. Programa Arte de Viver. Apoio Sicom, Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista, a mão amiga no momento certo.
Comunicado. A Escola Santista de Astrologia está com inscrições abertas para os cursos regulares de formação em astrologia. Curso básico com turmas manhã, tarde e noite, interpretação de mapa astrológico, previsões e supervisão de mapas. A escola ainda oferece atendimento de mapas astrológicos e uma grande variedade de livros. Escola Santista de Astrologia, Rua Goitacazes, número 8. Telefone 3284-9714. Santos. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês, além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center, o seu escritório virtual definitivo.